Oi, turma, tudo bem? Mais uma semana, né? Então, se inicia. Nós vamos dar entrada a um capítulo novo, então, nosso livro de português na página 7, o livro 2 de português, tá? Capítulo 7, página 30. O capítulo 7, lá na página 30, ele fala sobre as linhas que a gente escreve. Como assim, prof? Que linhas que a gente escreve? Então, as linhas que a gente escreve, que a prof está querendo falar, é sobre os meios de comunicação, né? Há muitas maneiras, muitas formas de manter contato com outra pessoa que a gente quer conversar, que a gente quer falar, que a gente quer se comunicar, né? Mas com o passar do tempo, algumas dessas maneiras elas foram sendo deixadas de lado, né? Não porque as pessoas esqueceram delas, porque veio a tecnologia e as coisas foram se atualizando, foram vindo novas tecnologias, né? E a gente foi, então, se adequando e as tecnologias também foram se adequando às nossas novas necessidades, né? Antigamente, então, a gente tinha o telefone fixo, a gente tinha a carta, a gente tinha o telegrama, né? Que eram meios de comunicação, principalmente a carta e o telegrama, eram meios de comunicação que demoravam um pouco mais para ter uma resposta. Não era tão imediato quanto uma mensagem no WhatsApp, que a gente até chama diz que é mensagem instantânea. Porque você enviou, a pessoa recebeu, a pessoa leu e já respondeu. É rápido, muito fácil, né? Mas antigamente não era assim não, sabia? A gente vai fazer uma leitura, então, na página 31, de uma carta escrita no ano de 1987, tá? Vocês acompanham aí enquanto a prof faz a leitura aqui da minha casa, tá bom? Volta Redonda, 5 de maio de 1987. Meus amores, está muito difícil este sacrifício, pois ficar longe de vocês não é fácil. Se não derem nada, será a maior decepção que se pode ter. Mas vamos torcer para que tudo dê certo. Ontem, depois que conversamos, fiquei mais tranquilo, pois precisava ouvir sua voz. Porém, fiquei chateado logo que Gustavo falou comigo, pois é mais um sacrifício ter que ficar longe dos meninos. Mas, como eles têm uma mãe excepcional, dá para suportar, pois sei que não lhes falta carinho. Espere-me no final de semana que vem, pois irei aí de qualquer jeito. Devo sair daqui às 13 e se der certo, à noite chego aí. Caso não consiga sair nesse horário, só sairei às 11 da noite. Aí só no sábado de manhã eu chego, ok? De Volta Redonda até Belo Horizonte são 5 horas e meia de viagem. Para Curvelo, mais 3. Então, quase 9 horas. Mas tudo bem. Na quinta eu vou ligar. Ou melhor, você poderia ligar. Se não der da casa de Dona Nazaré, pode ser da casa do Raimundo. Lá talvez seja mais fácil, certo? Não deixe de ligar. De preferência, após as 8 da noite. Dê um abraço nos carneirinhos. Diga a eles que eu os amo muito. Dê lembranças a Teresa, Ricardo e também as meninas. Lembranças a todos por mim. Vê se dá para preparar uma costelinha de porco que eu estou com saudades, ok? No mais, espero que esteja tudo correndo bem. Lembranças ao pessoal da agência. Estou com saudades de todos. Um beijo, Moacir. Então, gente, essa foi uma carta, né, que o Moacir escreveu para a família dele no ano de 1987. Ele escreveu no dia 5 de maio de 1987. A carta, ela não é um meio de comunicação tão rápido, porque você vai escrever a carta, tudo que você tem para falar, né? Não dá para fazer uma pergunta de cada vez na carta, ou não dá para falar só uma coisa. Você já escreve algumas coisas, várias, né? Numa carta, você vai até o correio, você envia o correio, tem um período, né? Passa por todo um processo até a carta ser entregue para o destinatário, né? Que é a pessoa que vai receber a carta.
A pessoa vai abrir, vai ler, vai responder e vai escrever uma outra carta de resposta, vai até o correio, vai enviar e vai ter mais alguns dias até a pessoa que escreveu, a primeira pessoa que escreveu, receber a resposta, né? Leva alguns dias, dependendo da localização, né? Se for na mesma cidade e só mudar a localização, é muito mais rápido. Porém, se é de um estado para outro, ou de uma cidade para outra, ou até de um país para outro, demora um pouco mais, né, gente? Então, a gente vai fazer as atividades lá da página 32. Atividade 1. Para quem que o Moacir escreveu a carta? Ele escreveu a carta para a família, né, gente? Para a esposa, para os filhos, para contar que ele estava com saudade e que está sendo difícil, né, ficar longe deles. Imagina, é igual para mim, tá muito difícil ficar longe de vocês, sem saber ao certo que dia a gente volta. E assim, né, vendo vocês 2 vezes por semana nas lives, né? Mas é bom, pelo menos mata um pouquinho a minha saudade. 2, tá perguntando como é chamada a pessoa que enviamos a carta. Mas primeiro, deixa eu falar para vocês. A pessoa que envia a carta, eu escrevi uma carta e enviei para a Júlia. Eu sou a remetente. Remeter é a mesma coisa, é igual a enviar, tem o mesmo significado. Então, quem envia uma carta é um remetente. Então, quem recebe a carta ela vai para um destino, né? Um local, um endereço é um destino. Então, quem recebe a carta é um destinatário? É um carteiro? Ou é um escritor? Quem vocês acham que recebe a carta? Como a gente chama quem recebe? Pausem o vídeo para fazer no tempo de vocês, tá? Não se preocupem com o tempo, pausa o vídeo e depois retoma para a gente fazer as outras atividades. Agora a gente vai para a atividade número 3, ainda na página 32, tá? E tá perguntando assim: que expressão Moacir usou para saudar as pessoas a quem enviou a carta? Lá depois da data, o Moacir ele colocou a saudação, que é o cumprimento, né? Como que ele cumprimentou aquelas pessoas? Lá no início da carta, se a gente voltar lá na página 31, a gente vai ver que depois da data, né, do local e data, ele escreveu meus amores. Então, ele usou a expressão meus amores, né? Como a prof usa com vocês, por exemplo, né? Meus amores. Vocês acham que se o Moacir ele estivesse escrevendo para alguém que ele não tem tanta intimidade, com quem ele não tem assim um laço afetivo, vocês acham que ele chamaria de meus amores? Ou seria um jeito mais formal, como meu caro, ou senhor, ou senhora? A gente usa assim, né, essa expressão meus amores, quando a gente tem, quando a gente tem intimidade, quando a gente tem um carinho pela pessoa que a gente está escrevendo, ou as pessoas, né? No caso, o Moacir estava escrevendo para a família dele, então era as pessoas, né? Agora a gente vai para a atividade número 4. Na 4 está perguntando por que que o Moacir escreveu a carta para a família dele. Ele estava longe da família, né? Se ele tivesse na mesma casa, ele não precisava escrever a carta, era só ir lá no local da casa, no cômodo da casa que a mulher estava, que a esposa estava, e falar com ela, ou que os filhos estavam e falar com eles, né? Por que vocês acham que ele escreveu a carta para a família deles? Pausem o vídeo, pensem um pouquinho, por que que o Moacir escreveu para a família dele? O que estava acontecendo para ele escrever? E depois de fazer a respostinha de vocês, né, uma resposta pessoal, expliquem do jeito de vocês, depois a gente volta para fazer assim. Vamos para a atividade número 5, então, ainda na página 32, tá? E tá dizendo assim: releia um trecho da carta. Dentro do quadradinho azul, vocês vão reler aquele trecho da carta. Na letrinha A, está perguntando: a palavra sublinhada no trecho refere-se a qual dia do calendário? Então, a gente sabe,
deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente sabe que ele escreveu, né, no dia 5 de maio. A prof não consegue o calendário. Bom, a prof não está conseguindo o calendário aqui. Consegui. Pronto. Agora sim. Então, a gente sabe que o Moacir, ele escreveu no dia 5 de maio. Ele escreveu no dia 5 de maio de 1987. Vamos lá. Agora eu vou tentar compartilhar direitinho. Calendário. Ele escreveu no ano de 1987. Olha só, gente, é bastante tempo. 1987, no mês de maio, né? Ele escreveu na terça-feira, dia 5 de maio de 1987. A palavrinha que está sublinhada é a palavrinha ontem. Então, se hoje fosse 5 de maio de 1987, ontem seria dia 4 de maio de 1987, né? Então, ontem seria 4 de maio de 1987. Quantos anos, né, gente? Às vezes eu gosto de pegar o calendário do celular e ficar vendo que dia da semana eu nasci, que dia da semana minha mãe nasceu, que dia da semana o meu marido nasceu. Eu adoro fazer isso. Às vezes, né, é legal a gente saber. Depois, a gente tem um marcador, né, depois da letrinha A, que está perguntando: o que você observou para responder a pergunta anterior? Como que a gente soube, então, que ontem seria dia 4 de maio de 1987? A gente olhou o calendário, né, gente? A gente observou o calendário, né? A gente olhou, então, o início, né, dali na carta, a data do início da carta. Depois a gente olhou lá no calendário para saber que dia foi ontem. E qual é a diferença ali no texto entre a escrita da palavra mãe e a escrita de outras palavras do texto? Vocês perceberam que a palavra mãe está toda em maiúsculo? Qual o sentido que o Moacir quis destacar ao escrever a palavra mãe daquele jeito, de uma forma diferente? Vocês sabem? O Moacir, ele escreveu a palavra mãe de letra maiúscula para enfatizar, para mostrar que a mãe, a Sônia, é uma mãe excepcional para os meninos, que ela dá muito carinho, que ela é uma mãe maravilhosa. Por isso, ele escreveu com a letra maiúscula, então, né? Depois, então, de pausar o vídeo, não esqueçam, tá? A gente vai para a página 33, fazer a atividade 6. Na 6, tem o seguinte enunciado. Leia o trecho abaixo. Lembrando que a carta foi escrita em 1987. Ali tem um trecho que fala que ele vai ligar na quinta, ou melhor, ele quer que ela ligue, né? Que ela ligue da casa da Dona Nazaré ou do Raimundo. É isso que está falando no trecho, né? Vocês façam a leitura ali no livro, na página 33. Na A, qual é a parte do trecho que confirma, provavelmente, que a família do Moacir não tinha telefone em casa? Vamos marcar um X. Quando ele fala que você poderia ligar, ou quando ele fala na quinta eu vou ligar, ou então quando ele fala se não der na casa de Dona Nazaré, pode ser na casa do Raimundo. A casa da Nazaré, da Dona Nazaré e do Raimundo não é a casa dele, né? É a casa de outras pessoas, talvez de parentes, né? Primos, tia. Então, marquem um X na opção que vocês acham que confirma, né? Que eles não tinham telefone em casa. Naquela época, em 1987,
não era tão fácil ter um telefone em casa, né? Não era tão simples como hoje, né? Que às vezes cada pessoa da casa, até as crianças, tem um celular, né? O celular próprio. Então, em 1987 não existiam celulares e smartphones e também não era tão comum ter telefone em todas as casas, né? Eram somente algumas pessoas que tinham, então. Por isso que às vezes para fazer uma ligação importante ou até uma ligação para saber como a pessoa estava, as pessoas iam na casa das pessoas que tinham telefone, porque às vezes elas não tinham na casa delas, tá? E na B, tá perguntando qual é a principal diferença entre a carta e a mensagem por telefone celular. A carta, a prof falou para vocês no início do vídeo que a pessoa que escreve, né, o remetente, ela tem que escrever a carta, ir no correio, enviar. O correio tem todo o processo deles de separar para a região que envia de um correio para o outro até o carteiro chegar na casa da pessoa e levar, entregar. A pessoa que vai ler, ela vai ler, vai responder e vai fazer tudo de novo. Vai lá no correio, levar a carta, o correio vai enviar novamente para aquela primeira pessoa que escreveu. Então, não é tão rápido, né? Mas as mensagens de celular, hoje a gente diz que são aplicativos como o WhatsApp, são aplicativos de mensagem instantânea. Por quê? Eu vou pegar o meu celular e eu vou enviar uma mensagem para Dione. Dione, boa noite. Eu quero fazer determinada atividade na aula. Pode ser? A Dione vai ouvir o barulhinho ali, recebeu, vai abrir o WhatsApp dela, a Nani. Ah, Nani, pode ser essa atividade. Ou então, não, Nani, vamos fazer de uma maneira um pouco diferente, né? Mas ela vai me responder na hora. Ela recebeu, já leu a mensagem, já recebeu, enviou via internet e eu também já recebi. Por isso se chama mensagem instantânea, porque ela é rápida, muito rápida. E na C, está perguntando por que o Moacir escreveu uma carta para se comunicar com a família. Será que ele tinha algum outro meio de contato? A gente já sabe que ele não tinha telefone em casa, né? A família dele não tinha. Será que ele poderia enviar uma mensagem de texto? Não tinha celular, né, gente? Então, por que ele escreveu a carta? Porque era um meio de comunicação mais utilizado naquela época, né? Então, vamos passar para 7. Na 7, vocês vão reler o primeiro parágrafo da carta, que diz, né, que está muito difícil ficar longe da família, que ele está com muita saudade, está sendo um sacrifício. Então, vocês vão reler e vocês vão procurar quais palavras demonstram que o Moacir não está feliz por ficar longe da família. Vocês vão procurar ali no trechinho que está no livro, na página 33, né? Lá embaixo aqui. E vocês vão escrever aqui. Na atividade 8, nós vamos preencher, vocês vão preencher o quadro identificando os elementos de uma carta. Vocês vão procurar o cabeçalho. O cabeçalho é o local e a data. A saudação, que é como ele chamou eles, lembra, meus amores? Vocês vão procurar a mensagem principal ou o corpo da carta, né? Vocês vão procurar também a assinatura, né, que é a identificação do remetente. Depois, então, de preencher o quadro, nós vamos para a página 34, fazer a atividade 9. Na atividade 9, está pedindo para a gente ler a expressão abaixo, usada na carta que a gente leu. A expressão, então, é meus amores. Essa expressão, então, ela foi usada para anunciar uma mensagem importante, para explicitar quem escreveu ou para se comunicar com os destinatários. Vocês acham que ele utilizou para falar como se fosse um oi, como se fosse um olá, para se comunicar com os destinatários? Marquem um X na alternativa que vocês acham que é a correta. E depois vão para B. A letrinha B da 9, então tem a seguinte pergunta. Que outras palavras e expressões poderiam ter sido usadas nessa carta?
Então, é uma resposta, né, pessoal. Além de ele usar como ele enviou para a família dele, a gente tem intimidade com a nossa família, né? Então, a gente vai falar de um jeito um pouco mais informal, um jeito mais carinhoso, né? Ele poderia ter utilizado expressões como meus queridos, minha família, né? Ele poderia ter utilizado outros tipos de expressão, tá? Não precisa ser somente essas que a prof falou. Vocês podem procurar na internet ou perguntar, pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o adulto que estiver com vocês em casa no momento da atividade, tá? Não tem uma resposta correta, uma resposta única correta. É uma resposta pessoal, né? Depois, então, a gente vai para a atividade 10, ainda na página 34, que tem a seguinte pergunta: que tipo de saudação você usaria se estivesse escrevendo uma carta para uma pessoa com quem tem pouca intimidade? A gente poderia, né, utilizar uma linguagem mais formal, como caro, ou prezado, ou senhor, ou senhora, né? Para ficar um pouco mais sério, né? Que é uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade, a gente não vai chamar de meus amores, de queridos, de amigo ou amiga, né? A gente vai ser um pouco mais formal. E na 11, a gente tem um texto, né? E vocês vão preencher as lacunas, né? Meus amores é um exemplo de expressão usada para chamar ou para se despedir de alguém de uma conversa. Vocês acham que a pessoa fala meus amores, quando ela está chamando as pessoas ou quando ela está se despedindo das pessoas? Então, vocês pensem qual é a alternativa e preencham ali. Está entre parênteses, tá? As duas alternativas. E depois, tá perguntando, o outro trechinho para preencher, tá falando assim: os vocativos também são usados na fala ou na escrita? Vocativos vem de voz, né? Então, as palavras a gente usa na escrita, né? Os vocativos, os sons, os fonemas a gente utiliza nas palavras, né? Que a gente fala. Então, é utilizado, né, na fala, quando a gente quer falar com alguém, é que a gente usa os vocativos, né? Depois, então, de fazer todas as atividades, a prof preparou um deveres bem especial para vocês. É bem importante, a prof gostaria muito que todos pudessem fazer. Não precisa ser uma coisa muito grande, muito extensa. A prof gostaria que pudesse ser no Word, né, no aplicativo do Word, ou no Google Docs, né, em algum aplicativo de escrever textos, né? Como aquele que a prof utiliza para a gente fazer as lives, né? Que a prof compartilha a tela com vocês ali, uma folhinha em branco, né? A prof quer o quê dos deveres? Que vocês escrevam uma carta para mim, para os amigos de vocês, da turma, falando como que está sendo a quarentena de vocês. O que vocês estão sentindo? Como estão sendo os dias de vocês? A prof sabe que tá bem difícil, né? Ficar longe de todos, dá saudade. Às vezes a gente tem vontade de chorar de saudade. Também acontece comigo, gente. Eu sinto muita falta da minha rotina de sair para dar aula. Eu amo dar aula, eu amo estar com vocês pertinho. Eu amo poder ir de carteira em carteira, ajudar, perguntar como é que está. Não está sendo possível, né? Porque a gente está em casa, está em tempo de aula remota. Então, os deveres são esses. Vocês vão pedir ajuda para o papai, para a mãe, e vão escrever uma carta para os amigos, falando como que vocês estão se sentindo. Mas como que eu vou escrever? Inicia igual lá na carta do Moacir. A cidade, né? Alguns vão escrever São José, outros Palhoça, outros Biguaçu, outros Florianópolis, é a cidade que vocês estão. E a data? A data, então, 29 de junho de 2020. E depois vocês vão começar a carta.
Pode começar com meus amigos, ou meus colegas, ou meus queridos, ou meus amores, como vocês preferirem. E na carta vocês vão contar um pouquinho como está sendo, né, o dia a dia de vocês. E se vocês estiverem com saudade, né, fala que está com saudade. E depois a prof quer que vocês mandem a carta para a prof. Pode ser ali pelo WhatsApp, a foto, como alguns pais mandam, ou o arquivo, ou pode mandar para a prof lá no Classroom, lá na nossa sala de aula virtual, tá bom? E também tem que terminar, quem ainda não terminou, a leitura do livro O Menino que Aprendeu a Ver, né, da Ruth Rocha. Essa semana a gente vai finalizar esse livro para no final da semana iniciar uma leitura nova, tá, gente? Então, terminem a leitura do livro entre hoje e amanhã, tá bom? Se cuidem, se precisar de ajuda, pode chamar a prof. E eu amo vocês. Um beijo bem grande.